Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração nesta noite. Que possamos verdadeiramente ter um único intuito de ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E para a nossa meditação desta noite, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme se encontra registrado no livro de João, capítulo 16, a gente vai ler do 30 ao 33. João, capítulo 16, do 30 ao 33. Eu vou esperar um tempinho para que você possa encontrar. João, capítulo 16, do versículo 30 ao 33. Nos diz assim o texto sagrado: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, desde o capítulo 13, Jesus se encontra reunido no cenáculo com seus discípulos, com seus apóstolos, para comemorar aquilo que seria a sua última Páscoa. Era uma quinta-feira, final de tarde, início de noite. Jesus já havia comido com os seus discípulos, e o Mestre traz agora aos seus apóstolos seus últimos ensinamentos. Aqueles homens se mostram ainda confiar em seus próprios conhecimentos. Olha o que diz o versículo 30. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Aqueles homens se mostram confiantes porque eles se mostram de tal maneira que eles acreditam verdadeiramente na palavra do Senhor. Jesus, do versículo seguinte, vai mostrar que eles seriam ainda provados, que eles seriam ainda postos à prova e que eles ainda iriam abandonar o Mestre. Jesus vai mostrar que eles, apesar de estarem começando a entender as Escrituras, começando a compreender verdadeiramente aquilo que Jesus vinha passando a eles durante todos esses anos, eles ainda iriam deixar Jesus sozinho. Eles ainda iam abandonar o Mestre. Mas Jesus vai dizer para eles que de maneira alguma ele sentiria-se só, porque ele conhecia o coração daqueles homens e ele tinha convicção que Deus, o Pai, estaria com ele. Mas eu gostaria de meditar, de chamar a sua atenção mais para o versículo 33, de onde nós podemos tirar 3 importantes lições. Olha que nos diz o versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira lição que a gente pode tirar nesse versículo são as aflições. Vivemos em um mundo que se encontra atualmente nos trazendo diversas aflições. Vivemos em um momento em que parece que vamos sucumbir a todo esse pesadelo ao qual nós nos envolvemos. Mas Jesus nos diz que essas aflições, elas nos viriam, que essas aflições fariam parte das nossas vidas.
Essas aflições fazem parte do caminhar com Cristo. No mundo, passais por aflições, e essas aflições agora nos acometeu. Essas aflições vêm ao nosso encontro e parece que nós vamos sucumbir e nos esquecemos da palavra do Senhor, onde Ele mesmo nos diz que no mundo nós passaremos por aflições. Muitos cristãos, muitas pessoas acham que quando aceitam, quando são encontradas pelo Espírito Santo do Senhor, têm suas vidas modificadas pelo Evangelho, têm suas vidas transformadas por Cristo Jesus, se convertem verdadeiramente ao Senhor e acham que a partir daí iriam viver em um mar de rosa, iriam viver vidas tranquilas, sem nenhuma tempestade mais atingi-los, sem nenhuma tempestade mais acometer a sua vida. Mas Jesus nos garante que nós teremos aflições. Por isso então devemos olhar para todas essas aflições e saber que ela faz parte do nosso caminhar, ela faz parte da vida do ser humano. Muitos creem que Deus vai nos livrar de toda e qualquer dificuldade que temos que passar nesse mundo. Não, as dificuldades, as nossas lutas nos virão, porque faz parte da nossa vida, faz parte do caminhar, não somente do cristão, mas faz parte do caminhar do ser humano. As lutas servem para que nós venhamos a crescer cada vez mais. As lutas têm que servir para nós como sendo um trampolim, aonde nós iremos subir cada vez mais, e através dessas aflições, dessas lutas, nós temos que crescer, nós temos que continuar a viver. Olhe para a situação em que nós nos encontramos, com essa pandemia que atinge, que assola todo o mundo. Ela tem feito com que homens e mulheres se esmerem, cada vez mais se dediquem aos estudos, para ver na ciência um meio de combater isso, e através daí, que Deus vai dando inteligência aos homens, vai dando inteligência a essas pessoas, para que elas possam trazer futuramente, quiçá, uma cura. Nós temos que ter a convicção, que as aflições não é porque somos pecadores, as aflições não é porque estamos em pecado, as aflições que nos vêm, não é porque Deus está nos castigando. As aflições faz parte da vida. Olha o exemplo de Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Observaste o meu servo Jó, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal, homem reto, homem íntegro. Deus então permite que Satanás traga aflições à vida de Jó. E no finalzinho do livro de Jó, depois dele passar todas aquelas aflições, no capítulo 42, a partir do versículo 5, ele vai trazer aquela bela declaração de confiar, de saber que as suas aflições faziam parte, estava diante da vontade de Deus. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passa todas aquelas aflições, perde família, perde todos os seus bens, mas ele não perde as esperanças. Ele sabia que as suas aflições faziam parte do decreto de Deus. E quando nós olhamos para essas aflições que nós estamos vivenciando, não é para olhar para trás e achar que Deus está contra nós. Não é para olhar para trás e achar que Deus está condenando toda a raça humana. Não. É olhar para as aflições e entender que elas fazem parte do caminhar. Elas fazem parte da nossa vida dia a dia. Pode ser um castigo que Deus está trazendo à humanidade? Pode, mas não temos como comprovar isso. Uma coisa é certa: essas aflições fazem parte do decreto divino, fazem parte do plano de Deus para a nossa geração. Se nós olharmos a história, vamos ver que na Idade Média,
a chamada peste negra dizimou mais de 25 milhões de pessoas. E aí acharam que ia acabar a humanidade, e Deus então fez com que vacinas viessem. Olharmos o início do século 20, a febre amarela tomava conta da nossa nação. Houve então homens inspirados por Deus, trouxeram a cura. Mais à frente temos o sarampo, que dizimou diversas pessoas. Deus então suscitou homens para trazer vacina para o sarampo. E agora não vai ser diferente. Deus vai suscitar inteligência aos homens para nos trazer a cura. Devemos ter cautela, precauções? Sim. Se a ordem é para nos isolarmos, vamos nos isolar. Por isso estamos fazendo o nosso culto dessa maneira, mas Deus vai providenciando meios para que a sua palavra seja anunciada, seja pregada. Não devemos deixar com que as aflições que fazem parte das nossas vidas tire a nossa vontade de viver, tire a nossa esperança de olhar para um futuro melhor. Essas aflições têm que fazer com que nós venhamos a crescer cada vez mais, para que possamos então estar constantemente glorificando ao Senhor, mesmo em meio às aflições que nos vêm. E em segundo lugar, o segundo ensinamento que podemos tirar desse versículo 33 é a paz que Jesus nos traz. Olha o início do versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aqueles homens estavam ali desesperançosos. Aqueles homens estavam ali aprendendo com Jesus, e agora Jesus começa a trazer ensinamentos a eles, a falar para eles que eles iriam embora. Mas Jesus mostra para que eles tenham paz. Quando olhamos para nós na situação que nos encontramos, devemos contemplar o Senhor Jesus e saber que Ele traz a paz até nós. O capítulo 14, o versículo 27 do mesmo livro de João, nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo está vivenciando um momento caótico. Nós estamos passando por essa grande aflição que nos atingiu. Mas devemos então ter a paz que o Senhor Jesus traz aos nossos corações. A paz que o Senhor nos garante que nós iremos suportar essas aflições. Aí a gente para e pensa, mas muitos têm perdido suas vidas. Sim, e eu não sei se eu vou resistir a esse momento, mas uma coisa eu tenho certeza, essa paz jamais sairá do meu coração, porque mesmo saindo desse momento de tribulação, ou perecendo nesse momento de tribulação, eu sei que o meu Redentor vive e me sustenta com a sua mão poderosa. Por isso nós não devemos temer, ficar aflitos com essa preocupação, com tudo isso que nos traz, porque devemos olhar para o Senhor Jesus e saber que Ele nos traz a paz. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que era perseguido, era chicoteado, ele estava no centro da vontade de Deus, e ele vai dizer lá no livro de Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração. Ou seja, é a paz que nós sentimos dentro do nosso coração, que vai nos nortear, que vai fazer com que nós venhamos a enfrentar todas essas dificuldades que temos passado. Essa paz que invade o nosso ser de tal maneira, essa tranquilidade que nós temos para enfrentar todas as tribulações que nós vivenciamos atualmente.
ela vem do Senhor, ela vem trazer tranquilidade dentro dos nossos corações. Tem um diferencial muito grande entre nós, aqueles que cremos que estaremos com Cristo quando Ele voltar, e aqueles que não têm essa certeza, aqueles que não fazem parte daqueles que se encontram com o livro, com seu nome no livro da vida. Há um diferencial muito grande quando nós estamos em um velório. Quando nós estamos num sepultamento de uma pessoa que não é cristão, que não tem essa certeza, há aquele desespero, aquela histeria, mas como nós estamos num sepultamento de um servo de Deus, há uma diferença muito grande. Há a tristeza por causa da perda, mas há a certeza da esperança, porque Cristo traz a paz, Cristo traz o consolo àqueles corações enlutados, e é essa paz que nós devemos mostrar ao mundo no momento atual. É essa paz que invade o nosso coração, que nós temos que mostrar ao mundo que somos diferentes. E essa paz que temos dentro do nosso coração, essa paz que nós vivenciamos ela ao lado do Senhor Jesus, que não nos devem trazer, não nos devem tirar a tranquilidade de vivenciar. Temos a certeza que essa pandemia nos enviou, nos invadiu agora no momento, está nos trazendo dificuldades em diversas áreas, sim, mas temos que ter a convicção que a paz que invade todo o nosso ser, a paz que excede todo o nosso ser, ela vem de Cristo a nos tranquilizar. Que possamos, querido, como servos do Senhor, deixar que essa paz tranquilize a nossa vida, deixar que essa paz que invade, que vem diretamente do Espírito Santo do Senhor, tranquilize o nosso viver, e venhamos a saber que Ele está nos conduzindo nesse momento de alegria. E a terceira lição que nós podemos tirar desse versículo 33, se encontra no finalzinho do versículo, onde nos diz assim: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória sobre o mundo vai nos mostrar, a vitória que Jesus aponta aqui, é uma vitória proposta por Ele mesmo, sendo diferente, é uma vitória diferente que o mundo considera. Olhamos para a vida de Estevão, lá no capítulo 8 do livro de Atos, quando a gente olha para a vida daquele servo do Senhor. Estevão foi um homem vitorioso em Cristo Jesus. Aí muitos devem pensar, Estevão era um homem bem-sucedido, teve a sua vida levada até o finalzinho, com os cabelos bem brancos. Estevão foi apedrejado, mas ele foi um vitorioso em Cristo Jesus. Estevão, sendo apedrejado, ele olha para os céus e diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. A vitória que aquele homem teve foi em contemplar a glória do Senhor sobre a sua vida. O próprio apóstolo Pedro, esse com quem o Senhor diz que ele iria negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse, ainda no alvorecer da sexta-feira, Pedro iria negar a Jesus. Nós estamos aqui falando da quinta-feira à tarde, o último dia de Jesus como homem sobre a terra. Antes que amanhecesse a sexta, Pedro iria negar a Jesus. E Pedro foi um vitorioso. A morte de Pedro foi ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno em ser crucificado como Jesus. Olhamos para esses homens e muitos outros, se fôssemos desfolhar a Bíblia, iríamos encontrar muitos outros mártires que foram vitoriosos, mas foi uma vitória diferente. A vitória que nós temos em Cristo Jesus é completamente diferente. Jesus Cristo foi crucificado, foi
ultrajado, teve o seu corpo dilacerado pelos chicotes, por aquela cruz, e ele vai dizer: eu venci o mundo. Parece meio antagônico ao olhar as palavras de Jesus, incentivando aqueles homens a terem bom ânimo, a terem a convicção que ele venceu o mundo, um homem que foi chicoteado, que foi crucificado, mas ele aponta para uma vitória completamente diferente. Se a gente passar um pouquinho as páginas da Bíblia e ver o capítulo 18, quando Jesus está no Getsêmani, aonde vem aquele monte de soldados até o Senhor para levar preso, Pedro então tira a sua espada, corta a cabeça, a orelha do Malco, de um dos soldados, e Jesus fala: Pedro, calma, ainda não é o momento. Se eu quisesse, desceria uma legião de anjos e acabaria com tudo isso, mas não é isso. O meu reino não é daqui. Jesus está apontando para aqueles discípulos ali no Getsêmani que o ensinamento dele, o reino dele era completamente diferente. A vitória que Cristo apresenta aos seus discípulos naquele momento, quando ele diz: eu venci o mundo, é completamente diferente da vitória que nós temos contemplado nos padrões atuais. Nós olhamos para a vitória que Cristo nos aponta, e é essa vitória que nos faz sentir tranquilo, porque a vitória que Ele nos mostra não é aqui, a vitória que Ele nos aponta não é aqui, mas a vitória que Ele nos aponta é uma morada celeste com Ele mesmo nos céus, é a morada na glória que Ele prometeu a cada um daqueles aos quais Ele escolheu. E é essa vitória que Ele aponta para você. Não uma vitória que vai te livrar do Covid-19, não uma vitória que vai te fazer ser próspero amanhã, não. Mas é uma vitória que vai te levar para o céu. E é essa vitória que faz com que nós venhamos a nos sentir tranquilos. É essa vitória que Ele nos aponta, que nos faz saber que Ele tem segurado a nossa mão. Quando Ele diz para nós: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Ele está dizendo que nós devemos enfrentar todas as dificuldades, sabendo que se passarmos dessa vida para uma outra vida, nós estaremos com Ele no reino de luz, nós estaremos com Ele na nossa morada eterna, e é essa vitória que Ele garante a cada um de nós. Que possamos, meus queridos, então ter essa convicção que o Senhor nos garante essa vitória, a vitória que Ele garante ao seu povo, a vitória que Ele garante que daria a cada um de nós, é que nós iríamos morar com Ele nos céus. E para concluir, muitas vezes quando olhamos o mundo ao nosso redor, nos vemos como os discípulos de Jesus lá no jardim do Getsêmani, encurralados pelos soldados, perdidos, crendo que tudo havia terminado. Assim, muitos de nós olham para o mundo na atual conjuntura e creem que estamos condenados. Creem que chegamos ao final de tudo. Creem que o mundo está por vir ao fim, porque Deus condenou o mundo através dessa pandemia que nos surge. Mas muitos acabam se esquecendo que Ele nos disse que nós passaríamos por aflições, que essas aflições fazem parte do mundo. Muitos se esquecem que Jesus nos promete a paz. Tende paz em mim. Se achegue até Jesus para que você possa ter paz no seu coração.
Eu não estou te dizendo que Jesus vai curar todas as suas enfermidades, que Jesus vai fazer com que você seja um rico milionário. Não. Eu estou te falando que o teu coração vai ter paz. Jesus traz a paz, independente do caos em que vivemos atualmente. Jesus traz a paz aos nossos corações. E muitos se esquecem que Jesus nos prometeu a vitória sobre o mundo tenebroso, a vitória de que iríamos morar com Ele na glória, independentemente do que venha a nos ocorrer, o que venha a nos acontecer. Ele nos garante a vitória, como foi a vitória de Estevão, como foi a vitória de Pedro, como foi também a vitória de Sadraque, Mesaque e Abednego, livres da fornalha de fogo, como foi a vitória de Daniel, livre da cova dos leões. Mas outros morreram, mas também foram vitoriosos, porque estão com Cristo na glória. E é essa vitória que Ele promete a cada um de nós, de morar com Ele no seu reino de luz. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Deus querido, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco a cada dia, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos mostra que nós passaríamos por aflições. A Tua palavra nos mostra que o Senhor nos traz a paz. A Tua palavra nos mostra que no Senhor seremos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, e continue falando aos nossos corações. É o que nós te agradecemos e te clamamos em nome de Jesus. Amém.